Boa noite, tudo bem? Só tô esperando a Lara entrar na live. É a primeira vez que eu faço live com um convidado. E aí a convidada já tem 300 mil seguidores. Só vou esperar. Aê! Cheguei, finalmente. Ai, que bom que deu certo, que alegria. Eu tava ansiosa. Ah, eu também tava. A gente deu uma desencontrada, mas deu certo. Não, ainda bem. E obrigada pela oportunidade. Que bom que a sua voz alcança tanta gente. A gente nunca tem Obrigada. noção do que a gente pode acrescentar para tanta gente que precisa. E Uhum. parabéns. O primeiro Obrigada. vídeo que eu vi seu foi um vídeo bem antigo, assim que o Alfredo nasceu, que você estava falando da. Foi bem antigo, assim, da questão do seu casamento, que você achava assim, estava meio distante, que era uma fase e tal. É. E eu achei o máximo, porque você, querendo ou não, se demonstrou vulnerável naquele ponto, superou aquilo e tá tentando engravidar novamente. Que lindo. Que Deus abençoe. Amém, obrigada. E que bom que eu te encontrei lá atrás. Para quem está chegando na live agora, a Lara publicou um Reels e a gente estava. Algumas mulheres falaram sobre regime de bens, que ela pagava toda a despesa da casa Uhum. e despesa dos filhos, e o marido pagava o carro e a casa. E É. você pegou e comentou com ela, uai, mas você está servindo de acessório, né? Acho que foi mais ou menos. Acessório, é. E eu tinha feito mais ou menos um roteirinho aqui para nossa live. Eu Tá. queria começar falando assim, existem muitas crenças que essas mulheres têm que Uhum. fazem com que elas tenham muita dificuldade de falar de dinheiro. E eu Sim. gosto muito que você bate nisso no seu perfil, dessa questão de merecimento, dessa questão de não achar que se você for bem humildezinha, você vai. O seu marido vai te dar mais valor. Se você quiser começar com essa introdução enquanto o pessoal entra, em seguida eu passo para a parte jurídica. Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite para Eu participar que da fico muito live. feliz. Eu tô vendo que alguns meninos estão comentando aqui. Muito obrigada, tá? Por vocês. P. Borges, Gabi, obrigada. Então, hoje em dia está se falando muito da esposa troféu, ou então da esposa que pausa a carreira, ou então para a carreira totalmente para se dedicar ao lar, aos filhos. E eu acho que as pessoas elas sempre levam tudo para um extremo, sabe? Então, por exemplo, se você, igual que é o meu caso, eu não pausei a minha carreira, eu parei a minha carreira como arquiteta assim que eu descobri a minha gestação, praticamente. Mas por que que eu parei? Eu já estava insatisfeita com a minha carreira. Eu não tinha uma Uhum, carreira super consolidada, nem nada. Não, eu estava até meio perdida na minha carreira, então, para mim, fez sentido pausar. Primeiro, porque era estressante para mim, como uma gestante e tudo mais, mexer com obra, com prazo, virar madrugadas fazendo projeto, era muito estressante para mim. E eu já não estava muito satisfeita, sabe? Então, foi o meu caso, né? Aí as pessoas pensam assim, a pessoa pausou a carreira, né, parou de ser arquiteta, aí vai ser totalmente dependente do marido, vai ser uma boba, né? E não é bem assim, né? Eu acho que uhum, cada caso é um caso. Inclusive, tem mulheres que continuam a carreira delas e mesmo assim não estão ligadas. Eu sempre falo, o mundo não tem espaço para mulher burra. Independente perfeito. da sua situação, independente de você ser dona de casa, independente de você ser uma super profissional na sua área, o mundo não tem espaço para mulher burra. Nenhuma de vocês duas, nesses extremos, tem o direito de ser burra. Uhum, Não pode. E eu acho que tudo, sinceramente, eu acho que tudo começa lá no regime de bens do casamento, sabe? Porque é uma coisa assim que a gente nunca vê falando sobre isso e eu acho que a gente já entra muito desinformado, que foi o meu uhum, caso. Foi o meu caso. É, porque eu pensava assim, eu acho que você tem até um vídeo falando disso. Vou ter comunhão parcial de bens, porque a partir do casamento, tudo que a gente construir juntos é nosso. Bonitinho, né? uhum, É uhum. bonitinho, né? Só que. E as dívidas? Também.
as dívidas também vão ser compartilhadas. E aí, Uhum. sabe? E aí, por exemplo, no meu, eu já desviei totalmente do assunto que você pediu, mas é isso, a gente vai puxando ganchos. Fica tranquila. Mas aí, por exemplo, no meu caso e do Marcos, ambos tinham dívidas das empresas da família, Uhum. entendeu? Isso deu um problema pra gente que você não tem não, você tem noção, Eu né? tenho noção. Você tem noção. Deu tanto problema, atrapalhou tanto a nossa vida. Isso aí. E se eu soubesse, eu talvez não teria escolhido esse regime. Aliás, eu acho que com Uhum. certeza não teria escolhido esse regime. Porque, na verdade, atrapalha a nossa vida até hoje. Já tem 7 anos que a gente é casado. Vai fazer ainda, né? No final do ano. 7 anos. Atrapalha a nossa vida até hoje, sabe? Então, eu acho que essa questão de falar de dinheiro, de bens, de lei, é muito importante. Então, se você vai, eu vou morar junto, eu vou casar, independente, pensa sempre nesse lado da lei, esse lado burocrático, esse lado chato. Porque a gente pensa assim, eu tenho que organizar a minha casa, eu tenho que organizar meu casamento, eu tenho que isso, eu tenho que comprar o curso da Lara falando de esposa intercessora, não sei o que, não sei o que. Tá, mas como que vai ser a parte burocrática aí do seu casamento? O seu marido, ele tem dívidas? Às vezes as dívidas nem foi ele que fez, que foi Uhum. o meu caso e do meu marido, entendeu? E tudo bem, sabe? A gente é filho de empresário, né? Quem é filho de empresário aí vai entender de família que tem empresa e tudo mais. Mas Uhum. percebe que é importante você ver, você colocar o pezinho na realidade? É aí entra o negócio. O mundo não tem espaço pra mulher burra, ingênua, bobinha, conto de fada, entendeu? Eu não tô falando pra você ser uma carrasca, mas é muito importante você pensar: opa, peraí, o que que isso vai significar daqui para frente? Esse regime, esse homem é controlado financeiramente, esse homem abusa de mim financeiramente. Eu recebo todos os dias mensagens de homens abusadores financeiramente, que usa a mulher, igual o exemplo que eu trouxe, né, lá na minha caixinha, como step financeiro. Ela tá lá cuidando da casa dos filhos, tá lá pagando conta da casa, ele tá ali investindo em bens, os bens ficam para ele. E só puxando um gancho aqui, por exemplo, entrando nesse ponto de quem está cuidando da despesa da casa, às vezes a pessoa mora junto, confia no parceiro, Uhum, realmente ela se empenha, ela dá tudo da vida dela para casa, para o filho, e uhum, esse companheiro está lá. E querendo ou não, ainda muita gente não sabe que o fato do seu parceiro te passar a perna em termos financeiros é uma forma de violência patrimonial prevista lá na Maria da Penha. Eu sei que às vezes também para quem assiste pode achar assim, nossa, que papo feminista. Não é, não tem nada a ver com isso. E assim, a gente tem que meio que desmistificar isso, porque inúmeras mulheres ficam até com vergonha de falar que elas querem saber de dinheiro, e aí elas têm a impressão que elas vão ser vistas como interesseiras. E não tem nada a ver. É uma questão assim de é você com a sua vida, você se dedica 10, 15, 20 anos no casamento. A gente tá muito em voga agora, tem um termo que chama divórcio grisalho, que são os divórcios que acontecem depois dos 50 anos. Como a uhum, expectativa de vida aumentou, as pessoas também têm se divorciado mais e mais tarde. E aí, uhum. com 50 anos, a mulher que ficou fora do mercado de trabalho, que ela se divorcia de um cara que passou a perna nela em termos financeiros, como é que ela se recoloca? E aí, como é que ela vai parar para estudar e para se manter nessa idade que, é claro, não é demérito nenhum, mas é mais difícil aprender, é mais difícil se inserir. E as Uhum, pessoas meio que fantasiam isso. Eu vou casar, vai ser lindo, e eu confio, e é aquela coisa assim: se eu for sábia, eu vou edificar meu lar. Realmente você pode edificar, mas tem companheiro que você não edifica nada com ele, ainda que você persevere muito. E eu uhum, sei também que aqui a gente entra numa outra vergonha das pessoas, que é o status de divorciada. Ninguém se casa para separar, mas se a pessoa não sabe ou ela não tem a menor condição de construir nada com você, vai adiantar de quê esse castelinho de areia? Que muita gente acredita e romantiza ele. uhum. Concordo plenamente. Eu acho que as mulheres elas ficam muito focadas, né, nessa parte do eu vou edificar meu lar, né? E eu acho super válido, tanto que eu tenho uma aula só falando disso.
Só que é muito importante também você olhar para o seu companheiro e pensar assim, cara, beleza. Quem que o meu companheiro é além do que tá aqui no meu mundinho aqui da minha cabeça? Qual que é a Uhum. realidade mesmo? Porque eu acho assim que nós mulheres a gente carrega uma culpa desde muito nova, assim. A gente sempre se sente culpa de se posicionar, sabe? E isso não é papinho feminista, a gente sente culpa. E isso é com filho, é com marido. A gente tem uma coisa assim, nossa, parece que é tão natural, né, pra gente se doar e tal, que quando a gente segura um pouco, opa, peraí, isso aqui não tá legal. A gente se sente culpada. E eu entendo as mulheres assim que ficam achando estranho, né, ter que se posicionar, ter que falar, não, amor, olha, isso aqui não vai funcionar pra gente, olha, isso aqui eu não vou aceitar. É difícil. É Uhum. difícil. Só que eu acho que isso é até uma forma de edificar o lar também. Sabe? Porque a gente edifica também quando a gente põe limite. Tem limite. Aham. Colocar Eu, a- limite é muito importante. eu acho Sabe? que o amor incondicional, e esses dias até ouvi também, que tem limite, tem condições, é pelo filho, não pelo marido. Porque se você tá com uma pessoa que te passa a perna, que te passa para trás, Hum. que é igual um vídeo que eu repostei seu falando sobre não comprar uma pizza, trabalhar e limpar a casa de segunda a segunda e não poder pedir uma comida porque meu marido é mão de vaca. É. Que vantagem que tem nessa em se tornar essa guerreira Xena, Uhum. que eu acho que muita gente também romantiza isso, e eu acho que, querendo ou não, o feminino, eu acho que quem tem que ser o guerreiro é o homem. Eu também E, acho. e eu acho que o universo feminino ele precisa de pausas, ele precisa de prazeres durante o dia. Você precisa olhar para sua Também acho. casa e enxergar ela bonita. Você É. precisa se cuidar, se achar bonita. Tem. E faz muita diferença para o feminino esse autocuidado. E acho que até o cuidado, o nosso com o divino, o sagrado, o Espírito Santo, também faz diferença. E Faz. muitas mulheres, eu acho que nessa questão de eu preciso dar conta e eu preciso desse status, elas saem do papel delas e acabam sustentando uma casa e meio que se tornam sobrecarregadas. Eu vou passar algumas. Eu vou deixar o juridiquês todo de lado, como eu falei que eu ia falar fácil. Eu queria dar algumas sugestões, por exemplo, para quem está em um relacionamento e que às vezes quer se precaver de alguma forma. Por exemplo, eu não sei se você sabe do que eu vou falar aqui, às vezes você até já ouviu, mas assim, junte documentos, isso é muito básico. Eu não ia trazer o pessoal aqui para fazer uma live para falar o óbvio. Mas, por exemplo, se a gente tem um caso de uma pessoa que está casada com o marido provedor, vamos voltar aqui lá no comecinho. Esse homem banca tudo, ele é um homem ótimo, seu casamento está tudo bem. Só que você saiu do mercado de trabalho. Você enfim, você não se dedicou à carreira e se dedicou ao lar. Você precisa começar a pensar a longo prazo. Se a sua fonte de renda, se seu marido, no direito a gente tem uma expressão, toda relação acaba. Ou ela acaba no divórcio ou ela acaba na morte. De todo jeito ela vai acabar. E a Uhum. gente nunca sabe quando será surpreendido. Vamos supor que seu marido falte. É possível que você faça, por exemplo, uma previdência privada, vai pagando ali por mês um pouco. Se ele faltar, você recebe e tem também seguro de vida, que é uma Uhum. forma muito barata de você se precaver num momento de necessidade. E eu acho importante também que a gente fale seguro de vida para morte e seguro de vida para invalidez permanente, que é o caso, por exemplo, dele ter um acidente e ficar tetraplégico. Precisa de uma retaguarda gigante. Se você não tem um plano de saúde, se você não tem um seguro de vida nesse momento e você depende dele financeiramente, além da situação por si só já ser muito difícil, a questão financeira é óbvio que pega. Tem. E o ponto do seguro, que eu acho importante falar, é o seguro ele não entra no inventário, gente. Então, por exemplo, você vai receber aquele dinheiro ali líquido, a seguradora te paga conforme está estabelecido na apólice. Por exemplo, tá muito um tema que está em voga aí é o seguro de vida da Marília Mendonça, que a mãe dela recebeu para administrar, ela deixou como beneficiário o Léo, que era o filho dela. Você pode fazer a mesma coisa
com o seu marido. E um outro ponto que eu acho importante é, sempre, se vocês têm uma. Se eu estou falando aqui com uma família que tem algum dinheiro, sempre tenha um carro, pelo menos, no seu nome. Por quê? Porque tem esposa que deixa o patrimônio inteiro em nome do marido. Ah, mas metade é dela. Vamos supor que a gente esteja na comunhão parcial. Até que se você precisar de uma emergência, até que você faça, e eu sei que o advogado tem medidas para isso. Só que o boleto da casa, as contas, elas vão vencer primeiro que o despacho do juiz. Então, se você deixa o carro em nome do seu marido, na hora que você sabe, na hora que ele sabe que você quer se divorciar, ele vira e fala: não assino, se lasca. E aí você não pode vender um carro que não está no seu nome. Então, sempre, sempre tenham, gente, pelo menos um carro, que seja um carro de 50 mil, de 40 mil. Com ele, você faz dinheiro, caso alguma coisa te aconteça e te aperte. E é importante que a gente fale sobre isso e, assim, não é besteira. Não. Carol, mas como que eu vou fazer ele passar um carro pro meu nome? Nossa, mas eu dirijo mal, amor do céu. Vamos passar esse carro pro meu nome para não chegar multa para você? Vamos, porque eu já fico até com vergonha, porque vai chegar uma multa, você vai brigar comigo, e aí os pontos vão para sua carteira. E aí quem vai ter que fazer a reciclagem é você. Então deixa no meu nome, que se de tudo der ruim, tá aqui, deixa que eu resolvo. Você cuida das outras coisas. Eu dei esse conselho para uma cliente há muitos anos, que fez uma consulta preventiva comigo. Ela virou e falou: meu casamento está em crise. E eu não tenho nada no meu nome, tudo é em nome dele. Me fala, me ajuda. Me fala o que eu faço. E eu lembro que eu passei isso para ela. Depois de uns anos, ele era um marido que ele tinha na cabeça que colocar dinheiro em casa bastava. E aí, fazer, na verdade, assim, não era nem colocar dinheiro, era fazer patrimônio. Mas ele não concordava que ela gastasse nada com ela. Ela só era aquele enfeite ali de casa. Sabe, desculpa te interromper, mas sabe que Tá à eu acho vontade. isso uma, como os jovens dizem hoje, né? Uma red flag, uma bandeira Aham, vermelha total. aham. Sempre, sempre, desculpa te interromper mais uma vez, Fica à sempre vontade. nos meus atendimentos ou nas minhas caixinhas de pergunta, 100% das vezes que o meu alarme faz assim, sempre o cara, ele coloca a mulher como um acessório da casa. Ou é tipo um acessório no sentido dela vai cuidar, limpar, cuidar dos filhos, dormir com ele à noite, não sei o quê. Ele nunca investe nela no sentido de daquela doação, uma coisa saindo dele, sabe? Tipo assim, investir no sentido dela ficar bonita, investir no sentido, nossa, amor, num negócio dela. Ah, ela faz bolo. Amor, vamos comprar um forno novo pra você. Aham, Vamos investir no seu negócio. Nunca, nunca é um homem que doa dinheiro, tempo, energia para a mulher. Sempre é um homem que represa pro lado dele. aham, Sempre. Eu acho isso uma red flag tão grande. Eu acho assim, que se o homem acha ruim você investir em você, se o homem acha ruim você usufruir das coisas que vocês estão conseguindo, gente, eu acho isso um sinal de alerta muito grande. uhum, sim, sim. Você não acha? Sim, mas com certeza. E aí eu só penso, sempre que eu comento, eu falo desse exemplo do carro, exatamente por conta dessa cliente, porque na época eu comentei com ela, falei, ó, você tem metade? Tem. Só que se acontecer qualquer coisa, e assim, ela não tinha reserva, não sabia nada de economia, nada. Olha, ele paga as contas, eu sei que ele está prosperando, eu cuido dos meninos, e assim eu fiz. Só que eu não tenho autonomia nenhuma. E aí, chegou no final, ela virou e falou assim: eu sei que ele tem um dinheiro, eu sei que a gente tem patrimônio, mas eu nem acho que esse patrimônio é meu, porque não fui eu que construí. Eu falei, mas como não? Como não? Você acha mesmo que o que você faz na sua casa, que você edifica de fato o seu lar, você acha que o tempo que você investiu na sua maternidade, isso aí não tem peso nenhum? E o suporte que você deu, ainda que ele te visse como um enfeite, tá? Porque a gente não está falando da visão dele, mas é o suporte que você deu para ele prosperar, para ele crescer. Isso não tem o menor cabimento de você não se sentir merecedora e parte integrante desse patrimônio, que era bem considerável na época. Ainda é, enfim.
E aí ela pegou e falou: ela, pelo menos eu tenho 60 mil aqui para vender, que era um carro popular, que era o que ela conseguiu, com esse exemplo da multa, transferir para o nome dela e pôde vender. Porque se o carro está em nome do seu ex-marido, você precisa de uma autorização judicial para vender. E aí, na hora do vamos ver, você fica meio de mão atadas, de mãos atadas. É. Nossa, eu tenho tanta coisa que eu posso falar aqui agora. Fica à Abriu um monte vontade. de janela na minha cabeça. Eu acho assim que essa questão da mulher pensar, não é meu direito. Não fui eu que acordei cedo e fui pro trabalho. Meu amor, tem uma coisa que chama retaguarda. Uhum, Eu vejo assim as mulheres que ficam em casa, né? E eu respeito muito isso, porque eu sou uma mulher dessa. Claro, eu considero isso aqui, né, um trabalho meu também, um investimento em sim, mim e e é. tal, né? Eu tô começando a profissionalizar isso aqui um pouquinho mais. E não quer dizer que você ser dona de casa, você vai se dar mal, não sei o que, não sei o que. Não. Mas eu acho que a gente tem que ser inteligente e eu acho que a nossa inteligência ela começa aqui dentro, primeiro. Não, Uhum, não vai ser no outro, vai ser dentro de você. Então, uma coisa que foi muito importante para mim, né, foi fazer as pazes com isso e entender a minha importância nisso. Porque antes uhum, eu pensava igual a sua cliente. Eu pensava assim, uhum, gente, mas é meu marido que trabalhou, que produziu esse dinheiro. Eu sentia que não era meu no começo, sabe? E uhum, aí isso foi, né? Eu fui desconstruindo várias coisas em mim, fui, né, me aprimorando emocionalmente, espiritualmente também. O conhecimento espiritual ajuda muito a gente a entender a questão do feminino, né, dentro do uhum. casamento, o impacto que a gente tem dentro da nossa casa. E aí, hoje, a Lara de hoje entende: o meu marido não estaria onde ele está se não fosse por mim. Sim, Eu falo isso sem nenhum tom de arrogância. Não é uhum, arrogância, simplesmente eu sendo totalmente cética aqui, totalmente realista. O meu marido não estaria onde ele está se não fosse por mim. uhum. Não tirando o mérito dele, mas eu tive uma Claro, participação muito grande. Por quê? claro. Porque, igual eu falo, né, para as minhas seguidoras, a gente é a alma da casa, a gente é a alma Sim, da, né? Então, se o seu marido tem a tranquilidade, né, você que é dona de casa, exemplo, né, de colocar a camisa dele e ir para o trabalho, né, aí ele tá lá em paz, focado, é porque tem alguém na retaguarda, alguém lavou, pelo menos ordenou a lavagem dessa camisa, de passar essa uhum, camisa, alguém pensou na marmita que ele vai levar, alguém uhum. está proporcionando a paz e o sossego para ele ter o foco dele no trabalho. E chegar em casa, as coisas estarem ordenadas. Não quer dizer ordenado só no sentido de limpar, não. É ordenado no sentido de energia, de ter Sim, um lugar para voltar. Gente, isso faz tanta diferença. E quando sim, você entende isso, você vê sim, que você tem participação naquilo, sim. sim, Sabe? Que é uhum, um direito seu, sim. uhum. E independente disso, né? E aqui eu tô falando, por exemplo, eu tô romantizando também ser dona de casa e tal. Eu acho assim que independente de você parar sua carreira, de você ser independente, tem alguma coisa sua. Pelo Igual, por menos tá. exemplo, as mulheres ficam olhando, né, a minha vida e tal. Meu amor, eu já trabalhei pra caramba, tá? Eu já Uhum, trabalhei pra caramba. Eu trabalhei uma década como arquiteta. Eu ralei muito. Já teve mês de eu pagar a conta sozinha em casa, porque meu marido ainda não ganhava bem. Eu já ralei muito, sabe? Foi uma decisão totalmente racional eu ter parado de trabalhar e tudo mais. Só que, vamos supor, meu marido resolveu dar um pé na minha bunda hoje. O Marcos virou pra mim, olha, eu não te amo mais, tchau. Eu uhum, tenho quase 1 milhão de seguidores, juntando as minhas duas redes. uhum, Eu vou fazer das tripas coração, mas eu consigo tirar dinheiro disso aqui, uhum, sabe? Eu consigo. E você, minha amiga, que você não tem um perfil, que você não tem nada, você não sabe fazer nada, você não tem um inglês básico. uhum. O mundo não tem espaço para mulher burra. As mulheres ficam vendo, eu, por exemplo, vendo, sei lá, como é que é o nome daquela moça que é super famosa no TikTok? Gabriela Jacinto. Sei. Uhum, Ai, não sei o que. Meu amor, a mulher tá ganhando rios de dinheiro vendendo cinta. uhum. Sim, Se o cara deu o sim. pé na bunda dela, ela tem um negócio ali que ela construiu. Então, construa uma coisa pra você.
sabe? Tenha alguma coisa, seja boa em alguma coisa, estude, não pare no tempo, Uhum. sabe? Você não acha que isso é válido? Super. Ah, Até para você não ficar focada no único projeto de vida e manter uma pessoa que às vezes nem quer, nem te quer do seu lado. uhum. Você vai dispersar, você vai ter assuntos, você vai ter outras coisas. E quando É, eu falo isso, não é só de trabalhar fora, não. Mas é de, não, sabe, da pessoa ter. É o que eu tô falando de prazeres. Você precisa ter prazeres na sua vida. O que, que te preenche, o que, que te faz feliz. é, Que pausa que te preenche. Às vezes até a pausa. Ah, eu vou arrumar minha casa, eu tô decorando a minha casa, igual eu vi que você postou, tá mudando de casa. aham. E que bom olhar para isso aqui e ver, nossa, tá lindo. Isso aqui eu vou dormir feliz porque eu achei minha casa bonita. E além disso, também essa questão dessa fonte de renda. Porque assim, como eu estou falando, por exemplo, eu atendo várias mulheres, 40, 45 anos. É sofrido você falar assim, eu vou distribuir currículo, sendo que eu fiquei 20 anos fora. Eu parei no tempo, eu não sei fazer mais nada. Eu dependia 100% dele para tudo e agora eu vou bater na porta para distribuir currículo. E quando o cara normalmente vê, e até uma coisa, gente, quando um cara nessa situação, ele vai se divorciar, deixa eu contar para vocês, o advogado que ele arrumar vai virar para ele e falar assim: "Vamos depenar sua ex-mulher. Tira, corta todo o dinheiro dela, para quê? Para ela ficar desesperada e aceitar um acordo ruim, inferior, abrindo mão de pensão alimentícia, abrindo mão de patrimônio, e é dessa forma, apegando no seu psicológico, claro. Em algum momento você já virou e falou: não, esse casamento acabou. Como é que ele vai te fazer respeitá-lo? Te apertando financeiramente. E o advogado que ele arrumar vai dar essa orientação. Se tiver Corta filho, tudo, então, corta se ti... tudo, corta tudo para ela ficar no desespero. Deve ter mais ou menos um ano. A gente estava num embate aqui e o advogado da outra parte virou para mim e falou assim: doutora, só para adiantar, a minha estratégia é só depenar a sua cliente para gente para ela fazer um acordo ruim. Já te falo. Falei, muito obrigada pela sinceridade, já vou orientá-la. A gente não vai fazer um acordo ruim, que a gente vai conseguir. Só que não é todo mundo que consegue aguardar o tempo do processo e nem é todo advogado que tem essa, vamos falar assim, essa frieza mental de falar assim, aguenta. Aguenta, vai demorar um pouquinho. Vara de família é uma das varas mais cheias no Brasil inteiro, eu não estou falando só de Goiás. Até porque se você balançar uma árvore, vai cair 100 mil mulheres que têm problema de pensão, que têm problema de guarda e tudo mais. Então, é muito cheio por lá e nem sempre o juiz vai dar uma decisão na velocidade que essas mulheres precisam. Então, é muito importante que você. Tem que ter, gente, tem que ter uma reserva. Outro ponto: teve uma briga com o seu parceiro. Começa, e às vezes você tem acesso à conta. Salva aquele extrato, manda para o seu e-mail lá na nuvem, coloca numa pastinha. Não precisa, eu não estou falando de divórcio, eu acho que realmente o divórcio é a última opção. É muito triste de desmanchar uma casa, é ruim. Mas, por exemplo, você precisa se resguardar. Viu o imposto de renda dando sopa? Guarda, arquiva. Para quê? Para nada. Só manda lá pro seu e-mail e esquece. Coloca nome nele lá, até uma sugestão, salão de beleza. Só você vai saber o conteúdo daquele e-mail. Se ele abrir, ele não vai procurar. Nossa, salão de beleza, eu vou clicar. Ele nunca vai achar que é um documento dele. Pronto. Tá aqui outra sugestão de quem vive muito isso na prática, que é importante, tá? E um outro ponto, gente, não ache que é só casar, que é só juntar e que você tá resguardada. Se o seu companheiro for alguém que não prospera, que tem dívidas, e principalmente se ele já tem um filho da relação anterior, você precisa se resguardar no seguinte sentido, para que as dívidas dele não respinguem em você, que está aí organizada em alguma medida e que está querendo prosperar. Um outro ponto, vou falar rapidinho, tá? Deixa eu só ver aqui, uma seguidora falou: eu saí do mercado de trabalho 6 meses porque mudamos de cidade. Depois, para voltar, já foi sofrido. Imagina anos fora do mercado. Rebeca, é exatamente isso.
Exatamente. E assim, eu, de verdade, eu me compadeço muito de quem fica tanto tempo fora. E querendo ou não, ninguém tá falando aqui, ah, não confie. A gente até tinha falado disso pelo WhatsApp, não é um discurso de nós contra eles. É só uma questão de sobrevivência. Você precisa se resguardar. Eu torço para que o casamento de todo mundo prospere, que todo mundo fique casado. Mas quando o processo seletivo é falho, às vezes a gente pena durante a execução do contrato, que é o casamento. Então não vai adiantar ficar dando murro em ponta de faca, porque pode ser que dali não saia nada. Então, se você vai se casar com alguém que tem dívidas, com alguém que já respondeu, que tem uma Maria da Penha aí, gente, essa consulta ela é muito simples de fazer e você precisa se resguardar. Se a pessoa fez alguma besteira e você achou muito estranho, se ela começou, se ela deu indício que ela vai te agredir de alguma forma, pula fora. Hum, Não tenha medo de ficar sozinha, não tenha medo de perseverar, de pedir para alguém, para Deus em oração, que Ele mande uma pessoa muito melhor para a vida de cada uma. Todo mundo merece. Enquanto isso, eu acho que a gente tem que se lapidar também. enquanto vamos falar assim, essa pessoa não chega. Hum, Mas se você ter filho da pessoa errada, é uma escolha muito pesada. Eu muito. tenho N exemplos péssimos, péssimos para contar que eu nem vou trazer para cá. Que a live eu gostaria de falar de dinheiro mesmo, dando essas dicas muito práticas e que não, nem custa tanto. Eu não estou falando de você se desfazer de nada, mas são estratégias que são baratas de serem executadas e que muita gente não sabe, que muita gente tem vergonha de falar que quer fazer ou que gostaria de saber Hum, depois que o divórcio deu errado, depois que o casamento deu errado. é. Não, puxando um gancho, sabe um movimento que eu vejo muito nos meus atendimentos? O cara é assim, um lixo com a mulher, sabe? Uhum, Desrespeita, diminui. A mulher tá lá em casa cuidando dos filhos, o cara não tem coragem de pagar uma uhum, unha, sabe? uhum. E tá. E aí fala que não ama, não sei o quê, às vezes tem até outra, sabe? E aí fala, ah, vou largar, não sei o quê, aí tá morando em outro lugar, nananã. Aí quando a mulher fala, ok, vamos assinar o divórcio, então, meu amor, o cara vira um santo. Ah, não, que a gente tem que pensar nos nossos. Eu atendi, gente, semana passada uma pessoa com esse caso. E eu quase morri mandando áudio pra ela, que eu acho que eu joguei toda a minha energia vital no ela falando assim que quando ela fala do divórcio mesmo, questão de chamar um advogado e tal, o cara vira um doce com ela. Eu falei, amor, não é que esse cara não quer divorciar, ele não quer o compromisso jurídico do divórcio, ele não quer pagar Sim, pensão, ele não quer isso, meu bem. sim, Por sim, quê? Porque ele tá lá ficando, sei lá, 3 dias, 4 dias fora, aí ele volta, a casa dele tá tudo bonitinho aqui, você tá cuidando dos filhos, nanana. Você é uma ferramenta. Se sim, divorciar, além dele perder a ferramenta, ele ainda vai ter que pagar pensão. sim. Entendeu? E assim, as mulheres entram num nível de cegueira que é tão óbvio. Só que assim, a mulher ela acha que o homem realmente não, ele não quer divorciar. Não quer mesmo, não, mas é por causa de você. É cômodo. Em alguns Muito. casos é cômodo não se divorciar. Ano É, passado eu atendi uma moça muito bonita. E primeiro houve uma fase, vamos acabar com esse casamento, resolvemos pensão dos filhos, beleza. Nessa época eu virei para ela e falei assim, deixa eu te falar, o patrimônio de vocês é considerável. E eles encerraram esse casamento porque ele estava com outra. hum, Vai ser muito conveniente para ele não fazer essa partilha com você. Então, ainda que você não seja bonita, você tem inúmeros predicados, mas ele vai querer voltar só para te manter, para não dividir esse dinheiro todo. Foi dito e feito. E aí, quando ela voltou para o escritório, ela virou e falou assim: Você vai brigar comigo, mas eu quis minha família de volta. Falei: Eu não vou brigar. Quem no seu lugar que não gostaria da família de volta? Me fala quem que no seu lugar que está torcendo porque está passando por um divórcio. Ninguém. No seu lugar, ninguém. Seus filhos são lindos. Vocês ficaram casados quase 20 anos. Ela
deixou o trabalho que ela tinha para trabalhar com ele e foi expulsa da empresa, é muito conveniente para ele querer manter aquela estrutura e querer pular fora. Porque em algum momento ela aceitou e para ele era barato ficar naquele relacionamento. Então, em várias configurações, a gente tem que pensar que eu não posso me comportar só como um acessório na minha família e eu tenho que me ver como parte integrante, como alguém que tem direito, que tem merecimento, sabe? Assim, tem um livro aqui que eu estava lendo que ele fala o seguinte, que no divórcio você sabe que muitas vezes você vai ter quedas, mas você não evita a queda, você cai junto. Só que muitas vezes quando você cai junto, o outro te larga lá embaixo. E você fica tentando nadar, nadar, nadar. Quando você vê, ele já pulou fora e você tá ali. E eu acho que quando a gente fala de casamento, a unidade, vamos falar assim, eu sou cristã, então se eu não colocasse isso na minha comunicação, não seria eu. E eu acho que tem a ver com o que você transmite também para suas seguidoras, e até a aula lá da esposa intercessora fala disso. Que você, enquanto unidade, sabe? Você se sentir merecedora, você se sentir que existe de fato um barco que vocês estão remando para o mesmo lado. Agora, enquanto você rema e o outro rema fora, pode ser que você se distancie muito, muito da beirada da areia. Até que você consiga voltar, fica muito difícil para você. E, olha, eu vou falar para vocês: mulher perde muito, porque os filhos são da mãe. O marido, muitas vezes, só vai conviver com esse filho enquanto ele ficar com você. Porque na hora que ele arrumar outra, Os ele antigos nem vai falam, lembrar. o boi, como é que é? O boi muge pra vaca, não pro Isso, bezerro. exatamente. E aí, muitas vezes, até falei disso semana passada, você vai ver seus filhos fazendo uma mochilinha, esperando esse pai, e esse pai com outra. Ah, nossa, esqueci que eu marquei. Aí volta os menininhos para trás. Nossa, meu pai me esqueceu. Quem que quer passar por isso? Gente, ninguém, ninguém. Eu falo, quem senta, quem procura um advogado nessas condições, não procura porque tá feliz, não. Ninguém sonha com isso. Por mais que todo mundo fale assim, ah, não deu certo, separa. Eu acho que é como se fosse uma folha de papel que você passa cola e rasga e você tenta separar. Os dois saem muito rasgados e muito machucados. Então, assim, a gente precisa, sim, não ter vergonha de falar sobre essas coisas, enquanto a gente tem lucidez para começar a perceber alguns sinais. E no Uhum. seu primeiro sinal, pula fora. A sua vida tem que vir primeiro. E eu acho que a gente tem que se gostar o bastante. E aqui eu não estou falando de não precisar de um companheiro ou não contar com ele, de forma alguma. Mas é se gostar no seguinte sentido: se ele não me tratar como eu mereço, eu vou dar conta de me cuidar e de, querendo ou não, cuidar também dos meus filhos. Hoje eu tive um exemplo aqui muito triste de caso de alienação parental. Gente, pula fora. Pula fora. Vocês não têm noção do que uma pessoa perturbada pode fazer com você e o mal que ela pode fazer para os seus filhos. Eu nem vou, eu ia dar exemplo, mas eu não vou, não. Mas fica o meu alerta. Se goste bastante para que você saiba interpretar esses sinais. Claro, ninguém, vamos falar assim, ninguém é bobo porque quer. Só que a gente não pode passar pela vida sendo ingênuo. Se você é ingênuo, eu acho que o mundo te engole. E para que você não seja engolido, é que você precisa de informação e você precisa ter menos medo das coisas. Porque eu acho que só a informação estanca o medo. Porque tudo que é Uhum. desconhecido, a gente pensa que é maior que a gente não vai dar conta. É. E aí, enquanto a gente não fala, enquanto a gente não entende, não tem clareza, você fica aquele elefante branco na sala que você não quer olhar para ele. Mas É. você, enquanto cidadã, enquanto esposa, enquanto, vamos falar assim, enquanto unidade de família, dinheiro não pode ser um problema para você e para sua casa. Que seja para falar da abundância e que seja para falar da falta dele.
E é óbvio que ninguém gosta de ver a conta zerada, de ver um problema, né, uma dificuldade financeira. Mas é como você disse, por exemplo, você responde hoje por dívidas que nem foi você que fez. E naquele momento você não quis olhar para elas. Em algum momento você não olhou, eu acho que você até comentou isso nos stories, falando sobre a questão de aluguel, e seu marido também não olhou. Naquele momento ali, vocês foram ingênuos. E, não, deixa pra lá, depois eu vejo, enfim. E vocês colhem os frutos disso. Então, assim, se você quiser complementar alguma coisa, mas meio que caminhando para o finalzinho da nossa live, não sei se você quer abrir para alguma pergunta, mas que a gente tenha essa lucidez de não achar que a gente é esperto o suficiente e ter a humildade de perceber que a gente sempre tem o que aprender. E que seja Hum. de dinheiro, igual eu fiz o divórcio de uma senhora, 63 anos. Muito bonitinha, assim, e eu virei para ela e falei, o que que fez a senhora se divorciar e ter essa iniciativa agora? Aí ela falou assim, não ter medo da vida. Porque eu já vivi até aqui, eu quero viver mais. E ele era muito ciumento. Ele não me deixava fazer as coisas, ele não me deixava ser bonita. Red flag aí, ó, acontecendo. O homem, eu acho que é um grande sinal de que não vai dar certo em algum momento. Alguém vai sair muito machucado disso aí. É quando o homem ele não aguenta ver você sendo protagonista. Uhum, uhum, Eu até uhum. arrepio pra falar isso, porque eu já Eu vivi acabei de uma, arrepiar também. eu já vivi uma relação assim. Também. Eu sei como é que é. É assim, eu acho que eu já até tenho um vídeo falando disso. O homem, eu acho que quando ele é um homem bom, e assim, você casar com um homem bom também não quer dizer que você tem que ser uma tonta, né? Uhum, Mas eu acho que quando um homem é bom, ele quer ver você sendo protagonista. Ele ama ver você bonita. Ele ama ver você se destacando em alguma coisa. Gente, eu fico sim. muito preocupada quando uma mulher fala pra mim que o marido não deixou ela fazer um curso, não sei o quê. Quando o marido não deixou ela fazer o supletivo para terminar o ensino médio. Quando o marido não deixa. Gente, o que que é isso? Um homem bom, ele quer ver você se movimentando em prol de você mesma também, não só em prol dele, Uhum, não uhum, é? Então, se você, mulher, tem um relacionamento com um homem que, quando você é protagonista, você tá muito feliz, igual nesse relacionamento que eu tive, né, que eu vivi isso, por exemplo, no dia do meu aniversário, ele ficou incomodado com o meu protagonismo no dia do meu aniversário. De eu estar recebendo carinho das pessoas, de eu ser o centro das atenções, de eu estar bonita, de eu. imagina se você teria voz hoje, continuando com um relacionamento desse. Ele morreria. Pois é, ele não Ele aguentaria. morreria. Espero que meus vídeos cheguem até ele, Aham, também espero. Também né? espero. Então, se você tem um homem assim que não aguenta ver você se destacando e você jogando energia numa coisa que não seja ele, cuidado. Eu quero fazer um vídeo, inclusive, muito forte falando disso, para ver se tem mulher que acorda. Um homem que ele te ama e ele realmente você ele tem uma coisa ali de doação com você, de cuidado mesmo, não de posse, que você não é uma vaca leiteira que ele comprou, você não é um terreno, você é uma pessoa, né? O Uhum, homem, quando ele tem isso com você, ele quer ver você se destacar, ele quer ver você jogando energias, ele quer ver você crescer. Claro que ele quer que você fica com ele, que cuida dele, é normal, homem apaixonado. Mas ele não tem problema em te ver se destacando. Então, se o seu homem tem problema com isso, de te ver bonita, feliz, se destacando, sendo o centro das atenções, cuidado. Aí você tem que sim ser o mais resguardada possível. Até se sim. o contrário, sim, mas se você tá vivendo com um homem assim, mais resguardada ainda, Uhum, né? sim, sim, E eu queria até, para finalizar a live, né? Igual você falou, tem duas coisas que eu queria que você falasse. Quais são as suas dicas para duas situações diferentes? Uma é a mulher que tá num relacionamento de merda, mas assim, eles não chegaram ao ponto de conversar sobre o divórcio nem nada, mas ela tá infeliz. Ela sabe que aquilo não vai pra frente. Ele não vai mudar. Perdeu a esperança. Ela só quer sair daquilo ali. Mas ela não tem resguardo nenhum, respaldo nenhum, desculpa. Da lei não tem nada. Ela é dona de casa, ela. O que ela faz, né, nesse caso? E no uhum, caso de uma mulher que tem um relacionamento bom. Por exemplo, é o meu caso. Eu tenho um relacionamento bom, mas que ela quer fazer as coisas certas.
Eu Uhum. quero que você fale sobre esses dois casos, porque eu acho que é legal para esclarecer aqui na cabeça da gente. Vamos definir primeiro o que é um relacionamento merda. Às vezes você está vivendo uma coisa que. Às vezes você tem uma relação que às vezes você não está tão satisfeita. E vamos definir aqui o que é um relacionamento merda, tá? O que eu entendo por esse relacionamento? O cara tem, o cara deprecia as suas conquistas. O que é isso? Ele diminui. Nossa, Nossa, eu tive muito. uma promoção no meu trabalho. Bela bosta. Nossa, E mas eles te aqui, deram promoção? aham, e Nossa. aqui vamos separar uma coisa também. Vamos separar quem não é santo, que somos todos nós, do mau caráter. Às vezes eu tô num dia ruim e eu dou uma resposta atravessada. Essa é uma É. coisa. É porque aqui na internet a gente tem que explicar as coisas para a Tem. pessoa não Tem. achar que eu tô falando para todo mundo se divorciar. Não é isso. Nós vamos separar aqui quem não é santo do mau caráter. Quem não é santo, a pessoa te dá uma resposta atravessada, mas você sabe que é uma pessoa que está ali torcendo por você, ela vibra com Ela tudo tá que num dia acontece de ruim. bom. É, você recebeu essa resposta atravessada. Mas eu tenho outra aqui que é o mau caráter. Você recebeu uma promoção no trabalho e ele virou e falou: bela bosta. Você recebeu uma promoção no trabalho, ele vira e fala assim: então agora você vai pagar mais coisa aqui em casa, porque já que tá Nossa. sobrando dinheiro, você traz para cá. Você não vai gastar com você, não. Gente, isso é Vou tão ficar te prático. sustentando, não. Vou ficar te Isso, eu não vou te sustentando. sustentar, não, porque eu não sou seu pai. É. Nossa! Nossa! Dá até calor. Dá até calor. Não. Gente, mas isso é tão real. Então, assim, eu tô falando de duas coisas que são antagônicas, tá? Assim, elas são opostas, para falar bem fácil. Esse cara que não torce por você, o que você precisa entender? Peraí, eu tô aqui na medida da minha humildade, tentando melhorar, prosperar como pessoa, e ele só me detona, me detona. Para você que está nessa relação, o que você precisa fazer? Se você tem uma relação de dependência econômica dele, você não faz sua renda. Primeiro ponto, você precisa, e eu tô falando, eu sei que para muita gente que está na live, eu tô falando uma coisa muito básica, mas eu tô acostumada a atender gente que não sabe nem quanto custa morar, tá, gente? A gente tem um cara que inventou uma pirâmide de coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, ela chama pirâmide de Kelsen. Moradia está aqui na sua base. Então você precisa saber quanto que custa morar, quanto que custa comer e quanto que custa ter água, energia, internet. Porque até a internet eu tenho que colocar aqui, porque se eu precisar pedir ajuda, eu preciso que ela funcione. E aí eu vou, tá, eu tô num relacionamento ruim, o que eu preciso fazer? Primeiro, identificar. Segundo, eu preciso ter esperança de que eu vou sair disso. Como que eu começo a ter esperança? Me centrando na realidade. Eu preciso me fixar nos problemas que existem. Quais são? Morar, comer e me sustentar. Quanto custa isso? Eu dependo dele, eu não tenho dinheiro. O que eu vou começar a fazer? Caixa 2. Sobrou dinheiro, eu guardo calado. Essa é uma live prática, tá? Se você falar que no processo que alguém falou isso, eu vou falar que é mentira, mas não tem problema. Vamos aqui, nós estamos aqui. Doutor, o que você acha da mulher, assim, se, claro, se for um homem que tem alguma condição, né? Não vai ser o caso da maioria. Mas ela comprar coisas tipo joia, bolsa, essas coisas. Porque às vezes ela não. Ai, vou colocar um carro. Às vezes ela não vai comprar um carro. Mas ela tem Uhum. ali um ouro, ela tem, sabe, uma coisa ali que ela pode, Uhum. Começa né? a fazer uma caixinha ali de joia, também é uma. Eu tô falando assim, daquela que tá na Pindaíba Na Mor, pindaíba mesmo, né? mesmo que a gente precisa de dicas práticas para ela. Você nunca vai se divorciar, a menos que você esteja sendo agredida fisicamente, você precise sair de casa. Você nunca vai se divorciar do nada. Você vai se preparar para isso, porque é um processo que você não começa e não termina ele do dia para a noite. Até porque na sua cabeça. Não pode ser passional no sentido, Não, ai, nossa, eu tô cheia de emoção que agora eu vou divorciar. Não, amor, você não, tem ali não. todo um negócio pra você fazer Sim, você antes. precisa se preparar. E nessa preparação, para quem não tem dinheiro nenhum, então nesse relacionamento merda, você vai começar a guardar dinheiro de algum jeito. Dá seus pulos aí. Dá seus pulos. Comece a guardar. Porque na hora que você falar, vou separar, ele vai cortar todo o seu dinheiro. Para quê? Para te forçar a voltar para casa. Então, esse é um ponto.
Se você está em um relacionamento, você depende dele, mas é um cara que tem algum dinheiro. Começa a comprar coisas para você. Uma ideia é comprar joia, até no penhor da caixa, tá? Você compra o ouro no grama mais barato por lá. No leilão, você pode comprar online. Essa é uma dica também que pouca gente sabe. Vou Mas também anotar. funciona. Aham, também funciona, tá? E esse leilão é público. Basta você pagar a internet para participar dele, tá? Então começa ali a fazer uma caixinha de joia. Apertou, vende uma. Você vai comprar esse ouro ali no leilão da caixa no grama mais barato. Se porventura, de repente, você pode até vender mais caro depois. É uma estratégia. Começa a comprar coisa, bolsa, às vezes bolsa de valor, e depois você vai vender bolsa de valor, bolsinha, gente. É bolsa aí de marca, às vezes, enfim, já que você está num relacionamento com alguém que tem dinheiro, pode ser uma? Pode. Nesse processo, vai falar que isso foi presente e não vai partilhar. Homem que estiver na live vai querer me matar, mas tudo bem. E matar eu junto, nós dois. É, faça, se você puder, comece a fazer uma previdência privada. Você começa a pagar pouquinho ali, ó, de repente, se acontecer qualquer coisa, no final da vida, também é uma estratégia. E aí você vai começar a se preparar psicologicamente para dar esse pulo, que é sair desse relacionamento. A gente partindo de dois cenários, o da pindaíba financeira e o da não pindaíba. Muitas vezes o seu psicológico vai falar para você que você não tem condição de sair porque você sequer vai ver dinheiro. E às vezes você vai achar que você está na pindaíba sem estar. E talvez você precise pedir ajuda para alguém que tem um pouquinho de lucidez para falar assim: nossa, mas pensa isso, mas pensa aquilo. Porque quando a gente está muito encurralado, muitas vezes a gente não consegue pensar, a gente não vê saída. E é por isso que eu falo que a gente tem que ter muito controle emocional em situações extremas. E muita gente não tem, tá? Então, nesse caso, pode ser uma amiga, pode ser um padre, um pastor que você se consulta. Ah, eu não tenho dinheiro para advogado. Vai na defensoria pública. Toda cidade tem defensoria pública. Mostra a sua situação para o defensor público. Se você virar e falar assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta com advogado, vai no defensor público. Ele está lá para isso, ele vai te atender. E aí, se você for uma pessoa rica, ele vai virar e falar assim, não, eu vou te dar essa orientação, porque eu estou aqui na defensoria pública, mas eu não posso te atender por aqui. Mas a orientação fica para você. Beleza, gente? Esse é um cenário. Agora, para quem está num relacionamento bom, vamos lá. O que é um relacionamento bom? Você consegue falar de dinheiro, você consegue se sentir livre para ser quem você é, querendo crescer ou não, porque a gente também tem fases. Vamos supor que você acabou de ter filho e você fala assim: eu não quero crescer nada, eu só quero ver ele crescendo. Eu quero ficar aqui paradinha na minha casa, cuidando do meu lar, da minha casa, e eu não quero fazer dinheiro. Eu quero viver aqui e tá tudo bem. O que você Uhum. precisa começar a pensar? Tá chegando do nada mais dinheiro em casa? Seu companheiro está gastando mais dinheiro e o patrimônio que vocês têm está em nome dos dois ou está em nome só de um? Porque aqui também eu tenho aqueles casais que são casados pela separação de bens. E eu quero deixar muito claro aqui na live que regime de bens não é prova de amor. Pelo amor de Deus, se você é dependente econômica, não se casa pela separação de bens para provar que ama. Não faça isso com você. Porque tem cara que ainda faz isso. Prova que você me ama, que você não quer meu dinheiro. Casa comigo na separação de bens. Mas se você está num relacionamento bom, vocês podem conversar sobre esses temas de maneira aberta. Um tem projeto, o outro tem projeto que seja de vida, que seja de dinheiro, e ambos discutem. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero passar por um carro de 200 mil. Eu acho que não é hora. E a sua opinião, ela tem peso, porque vocês estão num relacionamento de parceria. Eu acredito que essas sejam algumas estratégias. Tem um pessoal comentando. Tem uma moça que perguntou o que que ela faz que o marido dela, não sei se é marido, ele tem Ferrari e não dá R$ 20 para ela fazer a unha.
Ele tem uma Ferrari e não te dá R$ 20. Você tem acesso às contas dele, só que Não. assim, Ela deu a ah, entender que, tá, tipo, ela tá. não É dá Jazz nada. Klein, eu acho que ela chama. Deixa eu ver aqui. Aí, nesse caso, a gente vai ter que saber se ela é casada ou se só mora junto. De acordo com o caso concreto, é que dá para falar assim, faça isso ou faça aquilo. Porque, por exemplo, se ela morar junto, não tem um documento, não tem nada. Ela complica a vida dela, porque se ela entrar com uma ação, ela vai ter que provar que essa união estável existe. E união estável não é causa ganha, tá, gente? É muito diferente união estável de casamento. Muita gente pensa que é igual, mas eu vou dar uma diferença assim, clássica. Se você engravidar estando em união estável, você não e o seu marido, seu companheiro falecer, você não registra seu filho. Por quê? No casamento, o filho que nasce tem presunção que é daquele pai, mas na união estável você não tem isso. Então você complica a sua vida. Chocado. Sim. E o pessoal Gente, fala de união estável, assim, parecendo que tá arrasando total. não, não. Para quem pretende ficar em união estável, você tem que saber muito o que você está fazendo. Porque ela não é igual a casamento, como tem advogado que defende, e muita gente pensa que é. Não é. Na união estável, você precisa provar que ela existiu. Você deixa para o juiz resolver sua vida. Quando você se casa, que é o que eu falo para todo mundo, quer segurança, se case. E assim, você também já fez um vídeo falando sobre isso. Se esse homem te ama, ele vai casar com você. Ponto. Isso. Por Ou, quê? Por ou uma. às vezes ele não te ama e vai casar também, mas tudo bem. Sim, Mas um homem que ama, ele quer sim, casar com você. sim, exatamente. E no casamento, você dá publicidade para essa confusão que acontece entre CPFs. Na união estável, é muito fácil das pessoas passarem a perna uma nas outras. Pessoas que não estão casadas no papel, apenas um, junto. É isso que eu acabei de falar, Jéssica, sobre união estável. É o que eu falei para união estável aplica para quem mora junto. É o tico-tico no fubá. Vamos falar assim, bem linguajar povão, tá? A Jazz Klein falou que ela é casada e não tem acesso. Não, peraí, cadê? Separação total porque ele tem dívidas e processos. Aí ela tem que pedir Pix de R$ 20 pra ele. Jéssica, eu não sei se você trabalha, mas se você é casada pelo regime da separação total, você precisa. E ele já é esse cara que, estando casado com você, ele tem uma Ferrari e ele não te dá R$ 20, o seu relacionamento tem que ser muito bom para você confiar nisso. Porque se porventura você precisar sair, você só conta com uma pensão que existe para essa quebra, essa perda do padrão de vida, mas em termos de patrimônio, você não tem direito a nada estando casada na separação total. Então, converse com um advogado para e que seja um advogado especialista nessa área. Não adianta você falar assim com um advogado criminal, porque ele vai falar para você o que está no Google. Existem inúmeras minúcias sobre esse tema. Quando eu falo advogado especialista, ele precisa saber exatamente disso. Ela falou que tem uma filha de 10 e tá grávida ainda. Ai, meu Deus do céu. Então, Jéssica, fala com um advogado especialista para ele te dar mais ideias além das que eu trouxe para a live. Principalmente se você já tem 2 filhos, você está grávida, precisa fazer algumas coisas, tá? Ela falou o que que ela coloca na pasta salão de beleza que você falou. O que que você coloca? Só que assim, no seu caso, Jéssica, você já é casada pelo regime da separação de bens. Na separação de bens, não tem compartilhamento de patrimônio. Então, se você se divorciar, o que ele construiu fica só em nome dele, e se você não construir, você fica sem nada. Eu não sei se te orientaram quando você fez essa escolha, porque tem mulher que já ouviu que isso é prova de amor. E não é, tá, gente? Não é. Não façam isso com vocês. Acho que foi só isso. Nossa, isso aqui é um tema que a gente ficaria horas falando aqui. Sim, sim.
E eu fico muito feliz pela oportunidade, pela participação, Lara. Eu acho que a gente devia fazer uma parte 2 dessa live, só que no meu perfil. O que que você acha? Só marcar, só Vamos marcar. marcar. Vamos marcar. Tô dentro. Eu acho É. muito importante, é igual eu tô falando, gente. Às vezes você, quem para suas seguidoras, que fica esse recado agora para quem vai chegar vai assistir essa live mais tarde. Eu não tenho dinheiro com advogado, eu tô na Pindaíba. Vai na Defensoria Pública. Todas as cidades têm Defensoria Pública. Conversa com alguém. Eu sei que às vezes vai ter gente na sua live, lá, Lara, que vai ter vergonha de participar. Porque às vezes se sente constrangida de falar disso. Mas quanto mais informação, melhor é. Sim, uma mulher informada vale por tudo. O mundo não tem espaço para mulher burra. Sim, o mundo não tem espaço para mulher burra. Exatamente. Nossa, eu tô muito feliz com essa live. Eu acho que a gente pode sim fazer a parte 2. Já tô feliz aí com a parte 2, porque é assim, é um tema muito rico e a gente é muito ignorante com esses assuntos, nós leigos, Sim, sabe? sim, E criaram todo um mundo fantasioso pra gente com relação a união parcial, separação, não sei o que, não sei o que. Não, gente, pezinho no chão. Tem que se sim. informar mesmo. Todo mundo aí fazendo uma pastinha, salão de beleza, colocando na nuvem, manda esse documento aí por e-mail, salão de beleza, ninguém vai desconfiar, A tá, Rafaela falou gente? pra eu registrar esse bordão. É, Só pra terminar, a Nádia tá perguntando se criptomoedas é uma boa opção pra guardar, esconder dinheiro. porque em uma senha você coloca todo o seu patrimônio sem ninguém saber onde ele está. Se você tem um companheiro que faz isso, gente, liga todos os alertas possíveis e imaginários. A gente pode falar disso na parte 2 da live, Tá bom. tá? Então, a gente vai marcar essa parte 2. Eu tenho que ver o dia aqui na agenda, ver a sua agenda também, mas a gente vai marcar e a gente vai fazer no meu perfil. Tá? Combinado. Você é de Goiânia ou de Brasília? De Anápolis, aqui do ladinho de Já? Goiânia. Do lado de. A gente vai gravar vídeo junto, pro TikTok. Fechou. Ah, Estou dentro, não, tá? então tá. Muito obrigada, Gente, Carolina, muito pelo obrigada, convite, viu? Lara. Assim, eu amei a live. Eu acho que o pessoal também gostou, que eu tô vendo muita gente falar que eu fui prática, que eu não gosto de falar Muito. juridiquês, porque eu acho que é importante que a mensagem chegue. E para quem é advogado que me segue, eu tô acostumada a não falar juridiquês. E se vocês tiverem dúvidas, mandem, eu fico à disposição. Posso deixar essa live salva, Lara? Pode. Aí me coloca junto lá o post para eu salvar no meu feed também, Tá bom, combinado. tá? E aí a gente marca a parte 2, tá? Tá bom. Que Deus te Gente, abençoe obrigada, muito, viu, pela viu? presença. Obrigada, Carolina. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.